Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, em nome de Deus, aqui em culto, nos lares, e nós vamos agora dar início ao nosso culto, ao nosso grande Deus. Vou fazer uma oração de confissão. Peço que os irmãos fiquem reverentes também, para que confessem os seus pecados perante o nosso Deus e que Ele nos aceite neste momento. Ó Deus eterno, te agradeço, ó Pai, por esse momento tão precioso, ó Deus, nas nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, porque Tu, ó Deus, tens sido misericordioso para conosco, ó Deus. E, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Tudo, ó Deus, que tenhamos feito, ó Pai, que não te agrada, ó Santo Deus, que Tu, Deus, possa perdoar, ó Deus, e nos alegrar na Tua presença, ó Deus, Pai amado. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos fazer a leitura bíblica registrada no Salmo número 19. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, que façam essa leitura também em conjunto comigo, que é o momento também de podermos declarar esse salmo tão maravilhoso ao nosso grande Deus. Leiamos então ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, se sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. A grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que esse seja o sentimento de nós todos perante o nosso Deus, como o salmista também coloca aqui no versículo 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus esteja abençoando a cada irmão. Nós vamos agora entoar o hino de número 22. Os céus proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam ao firmamento tuas obras, ó Senhor.
Ação de adoração ao nosso grande Deus. E eu peço para que essa oração seja feita pelo nosso presbítero Valdeci. Pai Santo, nós, mais uma vez diante do Senhor, queremos colocar as nossas vidas. Te damos graças, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos preservado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E nós, nesse momento, colocamos as nossas vidas em Teu altar, te adorando, Senhor Deus, porque sabemos que fomos feitos para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor nos ensine a todo momento, Pai, a nós estarmos colocando as nossas vidas diante do Senhor. Porque a Tua palavra diz que em tudo dai graças, e nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos Te adorar, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede mais uma vez estarmos na Tua presença. Te adorar pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, por tudo, Senhor Deus. Que a Tua igreja, Senhor Deus, possa cada vez mais Te adorar. Porque sabemos que os dias são maus. E sabemos que a Tua palavra tem que estar guardada em nosso coração, para que nós possamos, dessa forma, sempre estarmos Te adorando, Te dando graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que façam a leitura comigo, também em Isaías 40, nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Leiamos então, irmãos. Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Graças a Deus por isso, que a palavra do Senhor permanece eternamente. É isso que nos dá consolo dos nossos corações, é isso que nos dá esperança por essa vida tortuosa. Que Deus esteja abençoando a cada irmão nos seus lares. Nós teremos o cântico agora, o hino de número 131, Vida Santificada. Para seres santo, em paz de tomar, com o grande mestre, seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, tem paz de encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, nele sempre tem
Vamos ter uma oração de intercessão pela nossa igreja, pela nossa pátria, pelos nossos pessoas enfermas também, que Deus esteja abençoando, e pelo nosso retorno também, que nós faremos após esse longo período de confinamento. Vou pedir para a irmã Viviane que faça essa oração. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua bondade, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça nas nossas vidas. E nós te intercedemos, ó Pai, por cada irmão da igreja, por todas as dificuldades, pelas lutas, Senhor, por quantos perderam nessa pandemia entes queridos, ó Pai, só o Senhor pode dar o consolo. Por quantos estão enfermos, ó Deus, Tu és o médico dos médicos, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, mas muitas vezes, ó Pai, a Tua vontade é que passemos por isso, para que o Senhor nos fortaleça espiritualmente, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça, nesses momentos também, ó Pai, que estamos em confinamento, para nós valorizarmos mais os momentos a sós contigo, para te buscarmos mais, para priorizarmos mais o Senhor. Nós te pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa pátria, Senhor, que o Senhor abençoe cada decisão a ser tomada agora, que o Senhor abençoe as decisões em relação às vacinas também, para que tudo ocorra bem, para que logo isso acabe conforme a Tua soberana vontade. E nós te pedimos também pelo retorno da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor cuide de tudo, que seja uma bênção tanto para os que virão, como para aqueles que ainda não podem vir, mas que em casa continue cultuando, ó Pai, que acima de tudo o seu nome seja glorificado. Amém. Em nome de Cristo Jesus, que nós pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém. Agora vamos louvar ao nosso Deus com os louvores da equipe de cântico.
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Quanto tempo. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, o nosso último culto online. Depois estaremos, claro que em partes ainda, desfrutando da companhia um dos outros. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por esse tempo que nós passamos. Louvado seja Deus pela manutenção que nós recebemos do seu Santo Espírito. Louvado seja Deus pela igreja estar sendo preservada, até mesmo quando estão limitados da graça de poder cultuar ao Senhor em comunhão. E eu gostaria de dar sequência àquilo que tem sido apresentado até então, sobre a primeira carta de Pedro, finalizando o primeiro capítulo desta carta, o capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Senhor nosso Deus, nós acabamos de ler a Tua santa palavra, Senhor. Tua palavra que é eterna. E pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê a direção, ilumine a nossa mente, Senhor, ilumine o nosso coração, para que a Tua palavra, Senhor, essa semente incorruptível, venha a ser plantada em nossas vidas e venha a render frutos que durarão toda a eternidade. Assim nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós falamos nas últimas oportunidades a respeito das âncoras da santificação. Falamos que uma das âncoras é a santidade de Deus, e isso precisava estar bem claro no coração dos ouvintes de Pedro. E falamos também sobre a segunda âncora, que é a preciosidade do sangue de Jesus Cristo. Essas duas âncoras, essas duas informações eram necessárias para fazer com que o povo caminhasse em santificação e em obediência. Em santificação porque Deus é santo, e em santificação porque o preço que foi pago por nós é um preço preciosíssimo, digamos que é a joia mais preciosa de toda a criação, porque ela é além da criação, ela é eterna em Cristo. Ele nos deu a sua vida, ele verteu a sua vida por nós. E aqui, meus irmãos, Pedro, então, ele passa a preparar a igreja sobre que tipo de sentimento, que tipo de comportamento deve nortear a sua igreja. E aqui ele vai tratar sobre a forma que essa santificação deve ser expressada dentro da igreja. E aqui no versículo 1 que nós lemos, versículo 22, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e tendo em vista o amor fraternal não fingido. O primeiro ponto que Pedro passa a tratar aqui, meus irmãos, é que o amor, aquele elo que nos une como irmãos, o amor, ele é precedido sempre pela purificação da alma. O amor sempre é precedido. O que antecede o amor? Antecede o amor é a purificação da nossa alma. Ele é precedido pela nossa santificação. E ele traz aqui, meus irmãos, que somente a verdade tem o poder de nos purificar. Porque a verdade, que é a palavra de Deus, ela descortinará o nosso coração, ela mostrará os nossos erros, ela nos constrangerá e nos obrigará a tomarmos uma atitude, levando-nos ao abandono do pecado. E somente a verdade tem poder para fazer isso. Por isso que antes da comunhão precisa haver
a purificação. Antes do viver junto, precisa haver a purificação da nossa alma. É o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17. Jesus orando pelos seus discípulos, na sua famosa oração sacerdotal. Ele diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Também no mesmo Evangelho, no capítulo 15, versículo 2 e 3, Jesus falando sobre a videira verdadeira e sobre aqueles que estão ligados a essa videira que é Jesus Cristo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o apóstolo Pedro quer enfatizar que somente a verdade de Deus, a palavra de Deus, o Santo Evangelho, tem poder para purificar a nossa alma e nos apresentar limpos, enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E nós vemos aqui, meus irmãos, no mesmo versículo, o apóstolo Pedro nos dando uma ordem. Está aqui no imperativo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aqui, nesse versículo, ele vai trazer duas palavras que vão trazer a expressão amor. A primeira palavra aqui, meus irmãos, é a palavra amor fraternal, que é aquele amor, o amor filéu, que é o amor de um irmão por outro irmão, que é aquele amor que demonstra ajuda mútua, companheirismo, apoio, preocupação. É óbvio que esse amor que a gente gostaria de ver dos nossos filhos, você que é pai, você entende, né? Que a gente gostaria de ver isso, mas nós não vemos de forma plena. Algumas brigas acontecem, algumas discórdias, mas o que nós entendemos que deveria existir entre os irmãos é isso: apoio mútuo, companheirismo, ajuda e essa vida intensa, constante de comunhão entre os irmãos. Uma outra palavra aqui, meus irmãos, que o texto do versículo 22 irá nos trazer, é a outra palavra que designa amor, que é a palavra agapau, que é a palavra que vai trazer a ênfase de que esse amor não é um amor que busca os seus próprios interesses, mas ele procura resolver o problema e o interesse dos outros. É um amor despreocupado consigo mesmo, é um amor que se preocupa com o coletivo, com o irmão, com aquele que está próximo. E aqui, meus irmãos, além dessas duas palavras para trazer a expressão do que é o amor, a palavra amor também ela é qualificada por outras duas palavras. Vejo aqui, meus irmãos, que irá dizer-nos o texto que devemos nos amar de coração e devemos amar uns aos outros ardentemente. Aqui, meus irmãos, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de um amor que vem da raiz, um amor que vem lá do fundo da nossa alma. O amor que vem do nosso âmago, o amor que vem da nossa essência interior. Não é um amor fingido. Aqui Pedro está fazendo um contraponto do amor fingido. O que é o amor fingido? Aqui a palavra utilizada é a palavra hipocrisia. É um amor de face. É um amor expressado somente do rosto para fora, mas não vem de dentro. É um amor atuado. É um amor encenado. E essa palavra hipocrisia foi utilizada diversas vezes pelo nosso Senhor Jesus Cristo contra os fariseus, que se utilizavam da hipocrisia para demonstrar um certo aspecto de santidade, de santificação, quando na verdade eles estavam somente ensaiando, somente encenando aquele tipo de santificação. Então aqui, meus irmãos, esse contraponto que o apóstolo Pedro coloca para nós é exatamente contra essa palavra hipocrisia. É um amor que não é encenado, mas é um amor que vem do fundo e é expressado para a igreja. Uma outra palavra aqui, meus irmãos, que irá definir um pouquinho mais e qualificar essa palavra amor, é a palavra ardentemente. E aqui tem a ver com perseverança.
é um amor que persevera, é um amor que não é dúbio, é um amor que não é inconstante, que tem picos como a nossa escala do coronavírus. Não, é um amor constante, pleno, perseverante. É um amor que é expressado de forma devotada, fervorosa, intensa e constantemente. Esse é o amor que Pedro está pregando para essa igreja da dispersão. Olha, vocês devem amar uns aos outros de todo o coração e intensamente, constantemente, de forma fervorosa. E vejo aqui, meus irmãos, que Pedro, ele nos deu uma ordem, porque essa palavra aqui está no imperativo. Ela está, é uma determinação que Pedro está trazendo para a sua igreja. Mas vejam bem aqui, meus irmãos, eu gostaria que você prestasse um pouquinho mais de atenção sobre isso. Não é porque está no imperativo que essa palavra quer dizer que ela é uma palavra legalista. Essa palavra ela não é legalista, meus irmãos, mas ela é uma palavra que indica que eu e você nascemos de novo. Porque vejam só o que o apóstolo Pedro irá dizer aqui para nós. É o amor fraternal, não fingido, que vocês devem amar uns aos outros de todo o coração e uns aos outros de forma ardente. Por quê? Porque fostes regenerados. Veja que Pedro não está colocando um mandamento que nós não podemos cumprir. Pedro ele não está verificando uma natureza antiga, aquela natureza que era submissa ao nosso pecado, que era submissa ao nosso coração mau, que era submissa às inconstantes variações das nossas emoções, que eram decisões que nós tomávamos de acordo com as nossas necessidades pessoais. Mas Pedro está falando aqui para uma pessoa, para um grupo de pessoas que experimentaram um novo nascimento. Por isso que não é legalismo. Por isso que essa forma imperativa de ordenar a igreja para amar de todo o coração e intensamente, ardentemente, ele só pode mandar isso para pessoas que foram transformadas, para pessoas que manifestam esse amor como uma manifestação da sua nova natureza. Eles foram transformados, eles nasceram de novo. Vocês devem amar não porque é mandamento, não só por isso, mas vocês devem amar porque vocês agora podem, porque agora existe o poder do Espírito Santo que os capacita para que vocês possam amar de todo o coração e intensamente. Vocês nasceram de novo. Fostes regenerados. Essa é a palavra que Pedro quer trazer para nós. Há uma nova natureza atuando na vida de vocês. Há uma pessoa poderosíssima agindo nas decisões de vocês. E essa pessoa é o Espírito Santo, em que Cristo faz com que os seus filhos, os seus irmãos, a sua igreja venha a operar, venha a se manifestar da mesma forma que Cristo se manifestou neste mundo, amando de forma intensa. Fostes regenerados. Mas aqui, meus irmãos, por que isso é somente fruto daquele que nasceu de novo? No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, Jesus explicando sobre a experiência do novo nascimento para Nicodemos. Ele diz o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E uma das manifestações do reino de Deus é o amor. Você só pode experimentar o reino, você só pode ter experiências com o reino de Deus, se você de fato nasceu de novo. Por isso que Pedro ele está falando com um povo que ele conhece. E este povo ele sabe que
nasceu de novo e eles podem experimentar do reino de Deus, porque uma das bênçãos, uma das dádivas que nós podemos experimentar com a presença do reino de Deus em nossas vidas, com o derramar do reino de Deus sobre a igreja de Cristo, é a experiência do amor, e não um amor fingido, mas um amor que vem de dentro, uma fonte nova que passa a explodir dentro de nós e passa a jorrar para todos os membros que estão à nossa volta. Este é o amor que vem do reino de Deus, a manifestação do reino, e nós podemos ver isso, e se Deus nos permitir, no próximo domingo, nós poderemos ver isso sendo derramado em nossas vidas. A presença do reino de Deus, quando nós vermos cada irmão, cada irmã sentado no banco, cultuando ao nosso Senhor, e nós poderemos desfrutar da companhia um do outro. Claro, com aquelas restrições que nós sabemos bem, mas ainda assim poderemos desfrutar da companhia um do outro. O reino de Deus só é visto por aqueles que nasceram de novo. E uma das manifestações do reino é poder experimentar deste amor que Deus derrama somente no coração de seus filhos. Você nasceu de novo? Com certeza, se você nasceu de novo, você consegue experimentar dentro do teu coração esse desejo de estar com a igreja, de desfrutar da companhia dos irmãos. E aqui, meus irmãos, precisamos deixar claro também que a ausência dessa purificação e a ausência desse amor provoca alguns desconfortos. Como foi dito antes aqui, o amor é precedido pela santificação. E as impurezas tomam o coração do cristão e acabam deixando o amor do cristão perfeito, e por isso as impurezas devem ser expelidas. Calvino, explicando esse texto, ele vai dizer o seguinte, que o amor por nós mesmos acaba nos tornando-nos cada vez mais saturados da velha e conhecida hipocrisia. Por isso que a vida do cristão é uma vida diária de manutenção, de purificação por meio da palavra, e somente uma alma pura, caminhando na palavra. Não quero dizer aqui o 100% de pureza, porque isso nós só experimentaremos na glória. Mas uma alma que caminha em santificação experimentará dessa dádiva que é o amor. Vejam, meus irmãos, outros problemas que a impureza e a ausência do amor pode trazer para nós. Eu gostaria de ler aqui com os irmãos, em primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, Timóteo, sendo recomendado pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Agora, veja o que acontece quando algumas pessoas se desviam disso. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Quando há ausência da pureza cristã, e quando há ausência do amor cristão, há distorção da boa doutrina, há corrompimento do bom ensino, e algumas coisas estranhas passam a fazer morada dentro da igreja de Cristo. Por isso, meus irmãos, que não existe amor sem pureza, assim como não existe pureza sem amor. Ambos se complementam e são vitaminas que favorecem a igreja para que ela cresça de forma saudável, sem a presença dessas doenças, desses problemas, como a distorção da doutrina bíblica. Você já deve ter ouvido falar de alguns movimentos que defendem o amor acima de todas as coisas. Ah, nós somos uma igreja que amamos, nós abrimos os braços para todos os pecadores. Pois bem,
está fazendo o correto. Mas e a pureza? Se não há pureza, como disse o apóstolo Pedro, não há amor. O que está havendo aí é uma outra coisa que não é amor, mas que está trazendo confusão e distorção da doutrina. Pureza e amor caminham juntas. Por isso, meus irmãos, que Pedro ele trouxe essas cláusulas para que ficassem claro em nós que a obediência à verdade, somente ela, pode nos fazer puros. E a pureza irá sempre preceder o amor. Veja aqui, meus irmãos, que Pedro ele trará também a questão de que nós fomos regenerados. Veja o que diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E é exatamente o que Pedro irá trazer aqui. Vocês foram regenerados não de semente corruptível. Jesus, lá em Lucas, no capítulo 18, falando sobre os 4 tipos de solo e o semeador que saiu para semear, ele vai falar que a semente que está sendo semeada é a pregação do Evangelho, é o reino de Deus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que nós fomos regenerados não por uma palavra comum. Nós não fomos transformados por uma filosofia de vida, meus irmãos. É muito além disso. Nós fomos transformados por um evangelho eterno, por uma semente incorruptível. Veja, meus irmãos, essa semente não é aquele pezinho de feijão, aqueles 3 grãozinhos de feijão que você planta lá com o filho, com a filha, para mostrar ali o feijão crescendo e se formando ali um pé de feijão. Não, não é isso. Não é aquela semente que você para de cuidar e logo ela se seca e ela perde o seu vigor. Não, não é isso. O que está falando aqui é de uma semente incorruptível, independente de quem está regando, independente de quem está cultivando o solo. Essa semente, ela é perpétua, ela foi plantada, ela crescerá e ela continuará dando frutos para a eternidade. E louvado seja Deus por isso. Nós somos regenerados por essa semente e não dependeu de você, não dependeu de mim. Não dependeu de nenhum de nós, mas dependeu somente de Deus. E o instrumento que Ele utilizou para que essa semente fosse colocada lá no teu coração foi a pregação do genuíno Evangelho, do Evangelho de Cristo. Essa semente, ela foi plantada em nossas vidas. E ela não é corruptível, ela não perderá o seu vigor, mas ela dará fruto para toda a eternidade. Nós nascemos de novo. Mas a preocupação aqui, meus irmãos, é que talvez você esteja pensando, puxa, novo nascimento é isso. Eu fui habilitado para amar, eu fui habilitado para buscar a santificação por meio da palavra, mas, Guilherme, eu não sei se eu nasci de novo. E essa dúvida, ela é pertinente e ela precisa ser respondida. E aqui, meus irmãos, eu trago 3 sinais de que se você foi alvo desse novo nascimento ou não. O primeiro sinal aqui, conforme o apóstolo Pedro nos mostra nesse trecho, é a purificação moral. Se você nasceu de novo, você passa a lutar para obedecer à palavra de Deus. Você passa a lutar contra o teu pecado para obedecer à vontade de Deus. O segundo sinal de que você nasceu de novo é de que você passa a amar a Deus. Você não só luta para obedecê-lo, mas você passa a amá-lo. E você passa a se dedicar em amor ao teu Deus e amor também ao teu próximo. E o terceiro sinal de que você nasceu de novo é que você passa, a partir de agora, a ter inúmeros irmãos e irmãs espirituais. E talvez você esteja tendo uma triste sensação, e essa é a minha preocupação agora com o próximo domingo. Talvez você esteja na lista daqueles que podem comparecer ao culto. Talvez você esteja na lista daqueles que podem estar aqui conosco, em comunhão, obedecendo às regras que foram estabelecidas para boa higiene e para evitar o contato do coronavírus. Mas talvez você não esteja se sentindo tão bem assim para estar de volta à igreja. Poxa, voltar à igreja de novo, ficar ali.
entre os irmãos, poxa, eu gostaria de ficar aqui em casa, no meu conforto, no meu sofá, olhando o culto online, dando uma olhada nas redes sociais. Eu gostaria de ficar aqui porque aqui é bem melhor. E aqui eu estou seguro. Pois, meu irmão, é melhor você pensar bem sobre a tua situação. Porque isso está demonstrando ausência de amor. E quando não há amor, é porque a santificação tem ficado um pouquinho de lado. Então busque ao teu Deus. Confesse ao Senhor a tua situação e diga para Deus, Deus, move esse coração aqui, porque eu preciso experimentar de novo esses sinais de que eu nasci de novo. Agora, se você não nasceu de novo, talvez essa seja a hora para que você seja confrontado pela palavra de Deus e o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, plantar no teu coração a semente do Evangelho, que é incorruptível e que dá frutos para toda a eternidade. Agora vejo aqui, meus irmãos, que Pedro, ele para explicar esse texto, ele pega emprestado o texto de Isaías no capítulo 40, versículos 6 e 7, que nós acabamos de ler aqui na ordem litúrgica. E veja o que ele vai trazer aqui. Qual é o trecho que ele traz? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Pedro, meus irmãos, traz aqui um novo contraste entre a força da palavra de Deus e a nossa finitude. Entre a característica eterna da palavra de Deus e a nossa temporalidade. Entre a nossa fragilidade e o caráter permanente e estável da palavra de Deus. Ele está mostrando aqui um texto de Isaías, no capítulo 40, em que Isaías consola o povo, dizendo, consolai, consolai. Ele vai dizendo aqui que o profeta ele queria trazer uma mensagem da restauração do povo judeu. Mas a intenção do profeta Isaías, além de consolar o povo, e avisando sobre essa restauração que viria sobre o povo da parte de Deus, era também, meus irmãos, uma tentativa de tentar expurgar do coração do povo o orgulho obstinado, para assim, então, obterem o acesso a Deus. Por isso que no versículo 6 e 7 traz o seguinte questionamento: o que é o homem? O que é, então, a vida do homem? O que é, então, a glória do homem? E Pedro ele utiliza esse texto da tentativa do profeta Isaías para mostrar a nós. Vejam o contraste. A palavra de Deus, a semente de Deus, ela é eterna. Agora vejam o homem. A palavra de Deus, ela é estável por toda a eternidade. Agora vejam o homem. A palavra de Deus, ela é gloriosa, ela traz frutos imensos, ela traz a própria glória de Deus. Agora, o que é a glória do homem? Essa é a tentativa que Pedro está trazendo aqui, está querendo demonstrar essas duas sementes. A semente que é para a vida eterna e a semente que é para o capim que logo passa, a semente que é para uma glória efêmera que logo passa. Essa é o comparativo que o apóstolo Pedro está trazendo para nós. A glória da palavra eterna, do reino de Deus, e a glória do homem. E por isso, meus irmãos, que o Tiago, o evangelista Tiago, no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: o mesmo texto que ele utiliza lá de Isaías: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murcha o rico em seus caminhos. O mesmo aqui, o mesmo texto utilizado pelo evangelista Tiago. Vejam a glória do homem. Vejam o que é o aspecto da glória humana. Ela vai passar. E é por isso, meus irmãos, que o versículo 25 diz: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz duas grandes verdades.
a nossa realidade terrena, temporal, efêmera, frágil, limitada, e a realidade da glória de Deus, eterna, constante, abundante, gloriosa, cheia de delícias, por toda a eternidade. E o Evangelho é nada mais e nada menos do que isso. Nossa glória vai passar. Tudo que nós conhecemos irá passar. Tudo que a humanidade construiu sobre dor, sobre lágrimas, sobre a vida e morte de pessoas, tudo isso irá passar. E como a história está recheada disso? Impérios caíram, outras nações tentando se levantar como grandes impérios, e com certeza isso irá passar, porque a glória do homem, ela é efêmera, dura um dia, é lindo até aos nossos olhos, chama atenção, mas passará. Mas o que o Evangelho propõe, por meio de Cristo Jesus, por meio do sacrifício de Cristo, que é trazido a nós pela palavra de Cristo, é uma glória eterna, abundante, estável, por toda a eternidade. Nós desfrutaremos da companhia do nosso Deus. Nós veremos Cristo face a face. Desfrutaremos da comunhão um com os outros sem mais a limitação de vírus, de pandemias, de dores ou até mesmo a presença da morte. É isso que o Evangelho propõe. É esse o Evangelho que nos tem sido pregado. É esse Evangelho que traz para nós agora, no aqui e agora, uma nova natureza, nascidos de novo para a glória de Deus. É esse Evangelho que garante para nós um poder sobrenatural para buscarmos a santidade e amarmos uns aos outros. Agora a glória do homem passou. Amados, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem é como a flor que se seca. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A pregação do Evangelho é isso, meus irmãos. Ela apresenta para nós essa grande realidade. E eu gostaria de perguntar para os irmãos: quais têm sido as tuas expectativas? As tuas expectativas talvez sejam que o mundo melhore. É uma expectativa excelente. Torço para que as coisas melhorem. Torço para que os governos se alinhem e tomem uma decisão que alcance e abençoe a todas as pessoas. Talvez a tua expectativa seja essa, somente essa. Se for somente essa, está errado. Porque o que o Evangelho propõe para mim e para você, o que o Evangelho trouxe de boa nova para mim e para você, é estabilidade, mas em Cristo. É estabilidade, mas além dessa glória efêmera, é estabilidade somente nos novos céus e nova terra, quando Cristo se manifestar, quando Ele se manifestar para toda a humanidade, quando Ele trazer os mortos à luz, de volta à vida, quando os livros das obras se abrirem, quando o livro da vida, com o meu nome e com o teu nome escrito lá, for anunciado, formos chamados para estarmos na presença do grande Rei e recebermos o nosso galardão. É essa a glória que o Senhor propõe para nós. Vida em Cristo, vida somente nele. Por isso, meus irmãos, acompanhe o teu coração, verifique se você está preparado para voltarmos ao culto no próximo domingo, verifique se você está consternado pela saudade que temos um dos outros, e busque a santificação, busque o amor de Deus, e busque viver intensamente a Deus, servindo a tua igreja, servindo aos teus irmãos, para que o Senhor seja glorificado. Cantaremos este momento, meus irmãos, o hino 3, a igreja em adoração. Esperança olhamos
Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, que é eterna. Te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso irmão seminarista Guilherme, que da tua parte nos trouxe a tua palavra neste momento. Ensina-nos e ajuda-nos a amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou em Cristo. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos amar, porque nós somos limitados, somos fracos, somos orgulhosos e egoístas. Mas muito obrigado, porque Jesus nos amou de maneira perfeita. E em Cristo nós podemos nos amar uns aos outros. Em Cristo nós podemos obedecer a tua palavra. Em Cristo nós podemos fazer a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque Cristo já realizou tudo no nosso lugar. E em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, o teu povo que chama pelo teu nome. Que nós possamos, ó Deus, anelar pelo retorno ao culto presencial, para que assim, ó Deus, possamos te adorar em espírito e em verdade, e possamos em comunhão, ó Deus, clamar e buscar o teu santo nome. Prepara-nos, ó Deus, para este dia glorioso, quando juntos estaremos novamente para te adorar. Mas prepara-nos muito mais para aquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar. E então estaremos todos juntos louvando e bendizendo o teu bendito nome. Abençoa, ó Deus, a nossa semana. Fica conosco, guarda-nos e livra-nos de todo mal. É a oração que fazemos em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Que a maravilhosa graça redentora de Cristo Jesus, o Senhor, que o eterno, insondável amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a instrução do Espírito, seja com cada um de nós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Eu gostaria, os irmãos aqui podem assentar-se, os irmãos da equipe também. Eu gostaria de dar, nesse momento, 3 avisos muito importantes. O primeiro deles é sobre a nossa primeira conferência, o primeiro encontro da fé reformada, que vai acontecer agora no próximo final de semana, dias 31, 1 e 2, sexta, sábado e domingo. O tema da nossa conferência é a suficiência das Escrituras. Na sexta-feira falará para nós o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior sobre o tema Crescendo no Apreço pelas Escrituras. Será então na sexta-feira, dia 31, às 20 horas. Está pequenininho aqui, mas acho que é isso mesmo. Às 20 horas. No sábado falará para nós o reverendo Vitor Ximenes, ele é pastor na igreja em Recife, agora me falha a memória qual é a igreja dele, mas é no Recife, e ele vai falar sobre a suficiência das Escrituras para o aconselhamento bíblico. Será então no sábado, dia 1, às 19 horas. E encerrando a nossa conferência no domingo, pela manhã, às 11 horas, que é o novo horário da Escola Dominical, já vou falar sobre isso. Vai falar então o reverendo Cláudio Marra sobre a suficiência das Escrituras no ensino bíblico. Então, os irmãos fiquem atentos. O link será divulgado também pelo YouTube e também será por videoconferência no nosso aplicativo no Zoom. Os irmãos receberão os links na sexta, no sábado e no domingo. O segundo aviso, então, é sobre a nossa Escola Bíblica da Quarentena. É assim que foi intitulado aqui, EBQ. Será na quinta-feira, dia 30, então, portanto, um dia antes da nossa conferência, às 19 horas. Todas as famílias estão convidadas a participar. Eu acho que vai ser a
apenas pelo YouTube, é isso mesmo. E nós teremos aqui um encontro muito legal, teremos aqui várias atividades, né? Teremos então cânticos, músicas, uma peça e uma mensagem. Então os pais fiquem atentos aí, na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, no canal da nossa igreja no YouTube. E por fim, irmãos, eu gostaria de falar aqui sobre a retomada dos nossos trabalhos presenciais, especialmente os nossos cultos. Serão 2 cultos por domingo, um culto às 9 horas, das 9 às 10h15, e um outro culto das 19 às 20h15. Lembrando, então, que o novo horário da escola dominical, em função do culto matinal, será das 11 ao meio-dia, tá certo? Uma outra coisa importante, os irmãos que virão ao culto deverão se cadastrar no site da nossa igreja. Por quê? Porque a orientação que nós temos recebido do governo é que possamos colocar aqui apenas 30% da nossa capacidade, que dá mais ou menos aí 60 pessoas, né, Sr. José? 60 pessoas. Então, para que a gente não ultrapasse esse número, os irmãos devem fazer a sua inscrição no site da nossa igreja. O link vai ser disponibilizado. Se você não tiver acesso à internet, não tiver acesso ao site da igreja, você pode entrar em contato com a nossa secretária Renata e agendar, se você prefere pela manhã ou pela noite. Não será ela que vai escolher o número de pessoas ou quem virá. Será o próprio site, é um programa que o nosso irmão presbítero Wilson já montou. Então, atingindo 60 pessoas, nós não temos mais como escrever, nem mesmo a Renata poderá fazer isso, porque é feito pelo programa. Então, você pode escolher vir pela manhã, das 9 às 10h15, ou pela noite, das 19 às 20h15. Lembrando que o culto será o mesmo, a mesma liturgia, a mesma mensagem, os mesmos hinos, os mesmos cânticos, tudo igual. Uma vez que o culto da noite será transmitido, como já temos feito via YouTube. Irmãos, sendo esses os nossos avisos, vamos pedir a Deus que nos abençoe ao longo da semana, nos preparativos para a nossa retomada. Voltaremos aqui com todos os cuidados, com o uso de máscara. Aliás, ninguém será permitido a entrada sem a máscara. Terá ali à frente o álcool e gel também para você se utilizar. E os diáconos estarão com uma lista daqueles que se cadastraram pela manhã e pela noite. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê uma boa semana e que nós possamos refletir na mensagem que ouvimos essa noite. Muito obrigado, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.